E aí, pessoal, vai Corinthians. Se você não é inscrito no canal, se inscreva ainda. Clique aí no botão de se inscrever, que a gente vai ter sempre análises. Vou falar sobre o jogo de ontem, obviamente, sobre a decepção que foi. E sempre falam aquele filme de meme, né? A volta dos que não foram. Com o William é a saída dos que não chegaram, né? E a gente tem muito o que falar sobre isso. Desculpa a improvisação, tô fazendo esse vídeo no trânsito, então eu não vou olhar, obviamente, para a câmera o tempo todo. Segurança em primeiro lugar, certo? Ontem, se houve alguma surpresa, foi positiva, porque todo corintiano imaginava, né? Obviamente no nosso coração a gente tem esperanças, tal, mas todo corintiano ele imaginava uma sapecada do Flamengo ontem, e não foi o que aconteceu. Pelo contrário, no primeiro tempo o Corinthians jogou muito bem, o Corinthians foi melhor que o Flamengo em boa parte do primeiro tempo. O Corinthians soube anular as principais peças do Flamengo e criou algumas oportunidades. Pô, se aquela bola do Adson entra, de repente, pô, a esperança ia lá pra cima. Mas era muito difícil, né? A gente sabia que era muito difícil. Foi uma bobeada no segundo tempo. Um gênio, craque, chamado Jordan de Arrascaeta, né? Que eu não sei ainda o que esse cara ainda faz no Brasil. Se pra ele não tem ambição de jogar na Europa, porque ele é jogador de nível de Premier League. Até o Scarpa do Palmeiras vai jogar a Premier League. O Arrascaeta é melhor que ele, tem condição de jogar até em clubes grandes. Chelsea até poderia trazê-lo, se jogaria no Chelsea tranquilamente. E uma bobeada que a gente deu, ele dá um passe aí de sacanagem, né? E aí acabou de vez. Bruno Mendes é expulso sem culpa. Foi um lance ali rápido. Só acho estranho o VAR chamar para esse lance. Não lembro do VAR ter chamado, porque se o juiz não marcou no campo, acho que... Aí como chamou o VAR, ele não pode dar o amarelo, ou ele dá o vermelho, ele não dá nada. E é as coisas de sempre, né? Então, mas isso não mudou nada o jogo, nada. Tanto o Flamengo não fez mais gols, como o Corinthians não reagiu e não reagiria também se o Bruno Mendes não tivesse sido expulso, também não reagiria. Porque não tinha mais muito o que fazer, né? Vamos ser sinceros. Mas o espírito de ontem do time eu gostei. Para duas decisões que a gente tem agora contra o Palmeiras e contra o Atlético de Goiás, eu gostei do espírito, tá? Muita gente dessa vez achou que o Vitor errou na escalação, né? Como sábado. Eu também torci um pouco o nariz para a escalação, mas em campo no primeiro tempo correspondeu. Ele acertou contra a nossa perspectiva. Talvez com o Renato de titular, o time teria menos fôlego na marcação. E aí no segundo tempo a gente não teria mais o Renato, porque o Renato estaria morto. E aí o Flamengo deitaria e rolaria. Talvez já no primeiro tempo. Então ele entrou com um time bem de bastante marcação e para saídas e velocidade. O Adson começou muito bem, depois caiu. O nosso camisa 10, que eu vou falar agora, fez uma jogada o jogo inteiro, né? Que ele sofreu uma falta, entendeu? Que foi uma piada essa passagem dele pro Corinthians, foi uma piada. E o Yuri, coitado, cornetar o Yuri, falar que se você corneta o Yuri hoje, você não é corintiano, desculpa. Torcer pro Manchester City, torce pro outro time, cara. Você não é corintiano, velho. Pô, pouco ainda deu pra ver pro Yuri, cara. O moleque chegou na fogueira ainda, chegou nos momentos de decisão. É garoto ainda, pô. Falta um pouquinho só de simancol. O Fausto Vera no próximo jogo já vão pedir pra ele sair do Corinthians. Porque também acharam que o Corinthians contratou o Maradona, que ia chegar, acabar com tudo, né? E não é isso. Então, no geral, o time ontem mostrou, como posso dizer, o time mostrou-se aguerrido. E isso
é muito importante. Então, talvez se esse jogo valesse só 3 pontos ontem, poderia ser até que o Corinthians saísse do Maracanã com 3 pontos, porque aí a responsabilidade, a obrigação de fazer o gol seria menor. Daria pra você fazer um jogo mais ou menos como fez com o Atlético Mineiro, jogar no erro do Flamengo, que o Flamengo deu algumas oportunidades, mas a pressão dos 2-0 é muito complicada. Mas se jogar assim com o Atlético Goianiense, tem boas chances aí de conseguir, porque o Atlético Goianiense não tem uma Arrascaeta. O responsável pela eliminação do Corinthians, muita gente já vem de vão caçar vilões, como caçaram o Guinei, como caçaram o Roger lateral aquela vez, como caçaram o Coelho. Sempre tem um vilão. O vilão do Corinthians desse ano, o Corinthians foi eliminado por causa do Arrascaeta. O vilão da eliminação do Corinthians desse ano chama-se Arrascaeta. Por ele ser gênio, ele eliminou o Corinthians. Nada mais do que isso. Nenhum jogador do Corinthians foi diretamente responsável pela eliminação que aconteceu, pra mim, entre 2 grandes clubes, dois grandes times, de forma até normal, entendeu? Talvez o Corinthians pudesse não ter sentido tanto quando tomou o primeiro gol lá em Itaquera, mas o Corinthians até que entregou. Aí muita gente vai falar, eu vi muita gente falando, nossa, o Corinthians se despede da Libertadores nas quartas de final, com 2 vitórias só e 5 gols marcados. Quando o Corinthians caiu pro Flamengo em 2010, o Corinthians tinha a melhor campanha da competição, e até hoje, se eu não me engano, a melhor campanha do Corinthians em números na Libertadores. O Corinthians de 8 jogos ganhou 6, empatou 1, marcou 11 gols, quase média de 2 por jogo. E foi eliminado nas oitavas, uma fase antes. Então, mata-mata não se conta assim, tá? Não se conta. Se o Corinthians empatasse 0-0 os 2 jogos que o Flamengo passasse nos pênaltis, empatasse a semifinal 0-0 os 2 jogos e passasse nos pênaltis, e empatasse a final 0-0 e ganhasse nos pênaltis, seria campeão e receberia o troféu do mesmo jeito que qualquer outro clube, certo? Então isso daí é balela, você entendeu? Porque em 2010 eu não lembro pouquíssima gente dizendo que o Corinthians caiu com a melhor campanha, que o time tinha feito uma campanha espetacular e caído por 4 gols fora. Eu não lembro de ninguém falar disso, pelo contrário, desceram um pau, acharam vilões, do mesmo jeito. O torcedor caindo nessa balela, você entendeu? A campanha poderia ter sido melhor se avançasse. Não avançando, por isso, quando tivesse chego nas quartas, vencendo todos os jogos de 5-0 e sido eliminado agora do jeito que foi pelo Flamengo, pra mim teria terminado do mesmo jeito. Não teria mudado nada. Porque mata-mata é assim. Com pontos corridos é outra história. E nos pontos corridos o Corinthians tá bem, o ataque tá bem, o time tá bem equilibrado. O time fez 10 dos últimos 12 pontos. Então, meio absurdo, né, algumas coisas. O que eu tenho pra falar aqui agora é da atuação dos jogadores. O Cássio é brilhante, é sensacional. Ele evitou realmente um placar mais elástico no segundo tempo. Isso quando o Corinthians já estava entregue, tá? Porque quando havia jogo, o Cássio de novo ele não foi muito acionado. Mas depois que a vaca já tinha ido pro brejo, aí o Corinthians deu aquela desanimada, aí o Flamengo foi dar aquelas estocadas dele pra ver se fazia 3-4, fazia festa no Maracanã, e o Cássio evitou isso. Fez umas defesas espetaculares no final do jogo, inclusive, né? Tomou um gol que não foi culpa dele. Vou dar 9 só porque ele tomou um gol, tá? Fagner ontem um pouco abaixo, mas normal também. Não fez uma partida horrível, mas também ele vai evoluir. Ele é um jogador importantíssimo, tá? Dou nota 6 pro Fagner ontem. O Raul Gustavo, ele é muito afobado, muito, sabe, ele precisa se acalmar um pouco. Ele toma cartão amarelo num lance e ele peita o juiz, que se é um outro juiz poderia colocar ele pra rua de novo, né? O Raul Gustavo, ele é um bom zagueiro, ele é um ótimo zagueiro. Ele precisa aprender a ter calma, só isso, tá? A ser pouco menos afobado, tá? Vou dar nota 5 pro Raul Gustavo. O Bruno Mendes, coitado, o lance da expulsão, se ele não põe a mão ali, era gol. Então, não vou condenar o cara. Desculpa,
Foi um lance de VAR e tal. Fora isso, o Bruno Mendes ele não comprometeu nenhuma outra jogada. Sabe? Vou dar nota 5 também. Não dá pra dar uma nota muito alta pra quem foi expulso. Não tem nada demais. O Fábio Santos, ele... Pô, a vontade que o Fábio Santos... Pô, o William devia olhar pro Fábio Santos e se inspirar. Falar, pô, a vontade que o Fábio Santos tem de jogar, cara. Com 37 anos, velho. Uma vontade, sabe? Parece que o Fábio Santos não ganhou nada na carreira. O Fábio Santos talvez dali seja o jogador em campo com o maior número de conquistas, junto com o Fábio, junto com o Cássio. Mais até que os jogadores do Flamengo. Mais até que os jogadores do Flamengo. Você entendeu? O cara conquistou tudo. E acho que ganhou 3 brasileiros, ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 mundiais. O Fábio Santos é uma aberração como jogador, como pessoa. E eu vou dar nota 6 pra ele. Não podia fazer mais do que também, a gente não dá pra exigir também que ele faça mais do que normalmente ele sempre entregou. Mas o que ele promete, ele sempre entrega. Ele tá ali pro que der e vier, e é talvez o maior lateral esquerdo da história do Corinthians. O Vladimir tem mais jogos, tal, tudo, mas acho que o Fábio Santos, por intensidade, acho que ele vai levar esse prêmio aí em breve. Aí o meio ele entrou com 3 jogadores, o Rony, o Du e o Fausto. Nenhum dos 3 jogou bem, mas conseguiram, pelo menos em parte do primeiro tempo, anular as principais investidas do Flamengo. Você entendeu? O Arrascaeta ficou um pouco sumido no começo do primeiro tempo, mas o Everton Ribeiro já teve um pouco mais de espaço. O Gabigol praticamente não pegou na bola no primeiro tempo, tanto que a única bola que ele tenta é um chute de quase da intermediária, porque a bola não chegou nele. Então foi feita ali uma mini parede. Eu vou dar nota 5 para os 3. Não comprometeram, mas também nada de espetacular na frente, tá? E aí ele jogou com os 3 da ponta. O Adson até sair, eu vou dar nota 6 pro Adson, porque ele fez uma jogada muito boa, quase fez gol, e era o jogador mais agudo do nosso ataque. O William, ele fez uma jogada, que talvez seja a jogada que eu queria que ele fizesse sempre, todo jogo, e ele não fez, e tá indo embora, que é pegar a bola, cortar rápido e tomar a falta. Um passinho pra frente seria pênalti. Nota 4 pro William, porque só fez isso, tá? E o Yuri Alberto se esforçou, coitado. Não vou crucificar o cara, porque eu acho que vai chegar o momento dele aí, tá? Acho muito cedo pra crucificar alguém. Se esforçou, tá? Vou dar nota 5 pro Yuri. Os que entraram, o Renato não conseguiu pegar na bola, né? Muito difícil também, né? Nas circunstâncias. Dá nota 5 também pro Renato, 5 pro Roger também. Acho que vou dar 5 para todos os que entraram, porque nenhum deles ele comprometeu, mas nenhum deles conseguiu aí trazer nada de diferente, né? O Mosquito ainda entrou no finalzinho, nem sei se pegou na bola, né? Vou nem dar nota pro Mosquito. Mas fica a impressão de que se o time jogar com essa força de vontade que jogou no primeiro tempo ontem, a força de vontade que jogou no segundo tempo contra o Avaí e no primeiro tempo contra o Botafogo, até eu posso até colocar a parte do segundo tempo contra o Botafogo, dá pra ainda pra almejar coisas boas no ano. Por que não? Eu sou corintiano, vou acreditar até o final. Entendeu? E com o Atlético Goianiense, cara, lotar a arena dá. Pô, vamos 2-0 levar pros pênaltis, pelo amor de Deus, gente. Né? Vambora. Agora vamos falar exclusivamente sobre o nosso camisa 10, que saiu depois do jogo a notícia de que ele tá vazando, que tá indo embora. De novo com desculpinha, né? Assim como o Roberto Carlos fez em 2011, né? Como a gente tá lembrando, né? Disse que as ameaças não fizeram mal pra família dele e tal, sendo que ele aplaudiu todo o jogo na arena, o nome dele é gritado. Foi 1 ou 2 babacas que fizeram uma ameaça, fizeram pro Cássio também, o Cássio tá jogando demais. Ô William, seja homem, né, por favor, né? Se você quer sair, quer ir embora, fala, não me adaptei, beleza, vamos embora. Obrigado pela recepção, torcida do Corinthians, continua corintiano e bola pra frente, cara. Não vou inventar desculpinha não, tá? Aí outros falando que ele e o Vitor Pereira não se entenderam. Pô, e com o Silvinho, William? E com o Lázaro?
Então, menos, né, William? Menos, né? Um gol só de pênalti em um ano é uma passagem, sabe? Pífia. Uma coisa assim pra se esquecer. Digo que colocando você do lado do Everton Ribeiro, que jogou ontem contra você, talvez a história de vocês dois com a camisa do Corinthians, vestindo a camisa do Corinthians, seja a mesma. Você entendeu? Ambos passaram lá por 2007, pela campanha do rebaixamento. O Everton Ribeiro nunca mais voltou. O Everton Ribeiro, quando voltou, saiu de novo. E você voltou como se não tivesse voltado, né? Foi a chegada dos que nunca... o meme é a volta dos que nunca foram. O William foi a saída dos que nunca chegaram. Então foi uma decepção muito grande. Espero que o Corinthians use a folha salarial que vai abrir com a sua saída para trazer alguém de peso no seu lugar, né? Dá pra buscar aí no mercado. O Alex Sanches estava ali disponível, né? Agora ele acertou com o Marseille. Seria uma bela reposição. Mas tem, pô, o Soteldo aí, o time quer emprestar lá, o Tigres. O Santos tá tentando. Duvido que o Corinthians não consiga pagar mais que o Santos, né? Salário. Então, dá pra ir no mercado aí e trazer alguém de calibre alto pra tentar aí alguma coisa, pra tentar o time ser ainda alguma coisa boa nessa temporada, que obviamente que a gente vai acreditar sempre, tá? Aos cornetas do Vitor Pereira, eu quero que vocês vão para aquele lugar, tá? Porque transição, o time melhorou de 20 para 21, melhorou de 21 para 22, e a tendência é melhorar para 22 e 23. Eu vi hoje um print que o Palmeiras fez um projeto para ganhar a Libertadores no ano de 2017, né? Foi feito o projeto Libertadores, só foi ganhar em 2020. Então, os imediatistas que acham que tipo, vamos chegar, já vamos ganhar, já tem que ganhar tudo, o time tem que jogar maravilhosamente bem, mesmo o time tá no segundo lugar no Brasileiro, mas não tá, não sei como, não sei como, são 22 rodadas, são mais da metade do campeonato que o time tá ali, entre os 3 primeiros. Você vai negar esse trabalho? E se reverte com o Atlético Goiás numa semifinal de Copa do Brasil. Então, eu não vou nem responder esse tipo de gente, tá? Então, vá com Deus, William, entendeu? Claramente, você não tem o espírito corintiano dentro de campo. Seu lugar talvez seja na arquibancada, torcendo, não dentro de campo, porque o corintiano não tem medo de porrada, não tem medo de partir pra cima. Então você entregou praticamente nada, tá? Então obrigado por nada, William. E aquela, vamos usar agora a inteligência, né? Vamos abrir um bom arejo na folha salarial. Dá para trazer um jogador de alto nível para encaixar ali, seja um meio campista, mais armador, ou um outro ponta. Vamos olhar no mercado aí. Dá para trazer. Você entendeu? Os jogadores aí que foram dispensados de clubes europeus, dá para trazer algum jogador que de repente não esteja muito bem no seu clube, que possa vir por empréstimo. Dá, entendeu? Vamos ser inteligentes. Então, sábado estaremos aqui de novo, pra cima deles. Vamos mostrar pra eles que Itaquera manda a gente, sem essa de ficar com medo, e vão pra cima, tá? Eles têm um time arrumado, mas não é nenhum Manchester City. E vamos brigar por esse brasileiro aí, quarta-feira, lotar a arena, fazer aqui no inferno e passar pelo Atlético Goiás, porque eu acredito. Depois de ontem dá pra acreditar, sim. O time do Corinthians dá pra pelo menos levar pros pênaltis contra o Atlético de Goiás. Pelo menos. Dá pra lembrar que nos dois confrontos nossos da Copa do Brasil a gente fez 2 gols em menos de 20 minutos na arena. Então dá pra acreditar, sim. E vambora. Vai, Corinthians. Valeu!